Sou Marcos Arino Babalaoe Calgundá e neste vídeo eu vou falar para vocês sobre o processo de africanização que ronda o candomblé, tá certo? E vou explicar as raízes históricas disso. Então, se você ficar até o final, você vai ouvir sobre esse assunto e daqui a pouco inicio. O tema de africanização do candomblé é um tema bastante antigo, tá certo, né? Quem já lida com candomblé há anos, como eu lido, e outras pessoas têm muito mais anos do que eu, vai saber perfeitamente o que eu estou falando, e eu vou esclarecer para as pessoas novas que estão vendo agora, entendendo essas coisas como estão ocorrendo. O que acontece, né? O candomblé, a primeira coisa que o que é a africanização? A africanização é esse processo que está ocorrendo muito agora, essa é uma segunda onda de africanização, em que as pessoas estão querendo trazer formatos, informações e mudanças no nosso culto, baseada nas coisas como se fazem na África. Então a África, ou seja, o culto na Nigéria, virou uma referência e as pessoas querem trazer como se tudo que fosse lá fosse o certo e aqui tivesse que ser mudado em função de lá. Essa é a africanização que está acontecendo hoje, essa mudança, e isso é um processo negativo. Eu vou explicar por quê para vocês. Muito bem. Primeiro vamos à raiz histórica disso. Eu lembro a todos que o candomblé teve uma origem bem tardia, né, tá certo? Ele foi criado formalmente meados do século XIX e ele foi formatado principalmente depois que os negros começaram a ser libertos, aí começaram a poder se organizar, e muitos desses negros libertos, o que eles fizeram? Eles foram na África para poder recuperar as informações da religião, entender tudo e voltar. Porque essa coisa de você achar que aqueles negros novos, vigorosos, que foram trazidos para serem escravizados aqui, tá certo? Eles tinham conhecimento, experiência, ou conhecimento da religião para poder formatar alguma coisa aqui, isso é ilusório. Não tinham, ninguém trazia gente velha para isso, tá certo? Ninguém trazia os velhos para cá, e as pessoas novas não tinham conhecimento para aquilo. Mas eles tinham uma ideia da religião, então houve um processo de formação tardio de você vai para lá, busca e você traz para cá. Então a formação do candomblé mesmo, candomblé como candomblé, foi bem tardia no século XIX, tá? Aí que começaram lá, da metade para o final, lá a formação de algumas casas, começaram a chamar de candomblé. Então no candomblé não é uma coisa que começou lá com a escravidão, não. Não começou, nem com a vinda dos Yorubás, começou no processo dos libertos. Então o candomblé ele já foi formado com base africana. O candomblé e outras tradições religiosas que nós temos aqui são as chamadas tradições afro-brasileiras, ou seja, ele é uma matriz, né? O pessoal diz, não, é culto de matriz africana. Não é matriz africana, é matriz afro-brasileira. Matriz, né, que tem que ter duas dimensões, então a afro de um lado, a brasileira do outro. Então a matriz é afro-brasileira. Então, os cultos de matriz afro-brasileira, o candomblé é um deles, existem outros cultos, foram formados, e o candomblé foi formado na história. Então, o candomblé, quando foi criado, ele já foi criado africanizado. As pessoas já foram buscar lá. Assim, as grandes casas, se não me engano, eu não lembro qual foi, a Casa Branca, né? Foram lá buscar, formatar. O pessoal do Queto fez um trabalho excepcional no sentido de formatar a religião, buscou os africanos para cá, trouxeram os caras para cá. A família Boboshi foi uma das que veio para cá. Aí trouxe informações, ele configurou como é que seriam as folhas, quais seriam as folhas, como é que seriam usados, como é que seriam adaptados os animais, como é que seria feita a prática do jogo, o oráculo. Tudo isso foi configurado por africanos. Então a primeira informação que tem que ter é o seguinte, cara, o candomblé já é africano, ele sempre foi formatado africanamente, tá certo? O que foi feito aqui foi uma adaptação para o que se tinha aqui. Você tinha um povo diferente, uma história diferente, aspectos culturais que não foram trazidos. Esse pessoal, quando montou o culto de orixá aqui, se preocupou com isso tudo e trouxe para cá o que era possível. E esse também foi formatado. Então, não tem essa coisa, o candomblé tenha sido formatado de forma errada, ou forma brasileira, ou com que os negros lembravam lá, o pessoal lá da costa lembrava. Não é verdade, já foi formatado de forma forma decente. O que havia, assim, havia algum sincretismo? Havia. As pessoas têm aquelas historinhas do sincretismo, associar santos. Isso, a gente teria que falar um pouco mais longamente sobre isso. Não vou fazer aqui sobre a história do sincretismo, mas em algum momento você fez um certo sincretismo, porque as irmandades católicas tinham muita influência
nas comunidades de negros libertos, né? As irmandades católicas foram uma forte influência nisso. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas assim, foi uma via de duas mãos. Os negros participaram dela, que era interessante para ela e para os brancos, não sei o quê, então as irmandades eram importantes. Houve um certo secretismo que foi colocado lá. Então, depois desse processo, apesar do Candomblé ter sido formatado africanamente, já com consciência africana, e ter isso tudo, tinha um secretismo, e houve uma primeira onda de africanização, mais ou menos lá pela década de, sei lá, 70, mais ou menos isso. Eu tenho material escrito sobre isso, em que houve um movimento de separar, de tirar. As pessoas já fizeram o movimento de tirar esse sincretismo, houveram manifestações importantes para isso. As pessoas diziam o seguinte, que não tinham mais, não aceitavam mais sincretismo, tiraram aquela coisa de levar Iaô à igreja e tal. As pessoas tiraram aquilo. Então, assim, aquela influência das irmandades católicas foi quebrada nesse momento. Então foi o primeiro momento de africanização que teve lá, de africanização, que foi esse, que você abandonar o secretismo. Isso foi um movimento forte. Algumas pessoas não tiveram, tem gente que mantém a imagem de santo até hoje em casas, mas o que era geral, o que era ré, começou a virar exceção. As pessoas, para com isso, não vamos ter qualquer tipo de secretismo de ligação. Então essa foi o primeiro africanização positiva. Teve uma segunda, que foi quando esses antropólogos, pessoal de estudiosos, pesquisadores, começaram a trazer informações sobre o contexto teológico, teogônico, né, da religião, começaram a fazer pesquisa, começaram a ter material e começaram a trazer informação para o Candomblé. Então tinha algumas coisas que foram introduzidas para os africanos, mas ficaram meio incompletas, não sei o quê. Então esse pessoal começou a adicionar algumas coisas, né? O Lodumário nasceu, antigamente não tinha Lodumário, o Lodumário apareceu aí, Ifá foi composto. Então houve um processo ali bem sutil de africanização, que foi a introdução de alguns conceitos que estavam fora e foram introduzidos. No Brasil isso foi bem sutil, entrou assim calmamente, tá certo? E em outros lugares foram não, por exemplo, lá em Cuba, a construção do Lucumi era muito mais precária e esse processo de africanização foi muito forte, né? Por ser uma ilha, pouca gente controlava, eles tiveram uma inserção enorme de conhecimento e tradição que não havia, e eles inseriram baseado nesse processo de africanização. Aí gerou aquela coisa que eles têm lá. Mas o objetivo aqui não é falar dos Lucumi, né? Tá certo, né? Então teve essa onda. O que aconteceu com essa onda, como eu falei, em torno da década de 90, né? Principalmente, entrou lá, eu conheci Yaruorixá, Baruorixá, que reagiam a isso, que diziam que Oxalá que mandava, que esse negócio de Olodumare foi posterior. Então as pessoas reagiam um pouco, mas quer queira, quer não, essa onda de africanização que tornou lá, deu um contexto teológico melhor, de pesquisadores, foram adicionando informações e não mudaram, né? Porque o Candomblé assim, não mudou, né? O Candomblé ele foi adicionando informação. Essa é uma diferença muito grande. Eu vou falar para vocês aqui, de africanização, uma grande diferença entre o Candomblé, os africanos, né, da tradição urubá, e os Lucumi. Olha só, no mundo todo, os africanos, os cubanos, sempre assim, escreveram tudo, tem tratado de tudo quanto é coisa, livros, não sei o que, papapá. Eles sempre escreveram todo o conhecimento dele e venderam, tá certo? Se você quiser comprar a cueca de Orumilá, os cubanos vendem, tá certo? Né? Não tem problema, eles não têm problema com isso, vendem conhecimento. O conhecimento deles está à venda, ele é registrado nas cadernetinhas. Isso é uma história que eu gostaria de falar muito sobre os cubanos, né? Mas não vou falar não. Então assim, tudo deles, vamos simplificar, tudo deles está à venda, tudo deles documentado, tratado para tudo, era livros, apostilas, não sei o que, manuscritos, tudo está à venda. O conhecimento, eles acham isso, o conhecimento deles sempre tem à venda. No caso do Candomblé, o conhecimento nunca esteve à venda. Assim, os africanos é a mesma coisa, tudo deles está à venda, eles vendem, é outro. Se você quiser a cueca de Orumilá bordada com búzios, os africanos vão vender. Se você quiser as calcinhas da PTB de Orumilá, os africanos vão vender. Se você quiser a mãe de Orumilá, os africanos vão vender. Lá eles vendem tudo. E não, eles vendem e entregam, isso é o pior, né? Eles vendem e entregam, tá certo? Então, o negócio dos caras ali é o seguinte, é ganhar dinheiro. Essa é a história deles. Então sempre foi um cara muito aberto. O que eles viam lá? O Candomblé sempre foi um mistério para esse doble. Eu estou falando que eu vi isso. Gente, eu vi isso. Vi essas pessoas. O Candomblé sempre foi um mistério para essas pessoas, porque era fechado, era segredo, as pessoas não diziam como faziam. Esse pessoal tomava contato com Babaorixás e Oroxás. Eu conheci, alguns falavam isso, eles falavam tudo da deles, e aí, não, assim, obrigado por você ter me falado, mas eu não vou falar nada da minha não. Eles não deixavam os caras participar de cerimônia, de roncó, de nada. Os cubanos não podiam aprender Ori, não sabiam nada de Ori. Eles vinham aqui todo ano, tinha gente cubana que vinha todo ano aqui para dar
bori lá numa casa daquelas de candomblé lá de Salvador para aprender. E esses caras ficavam todos, depois que eles aprendiam como faziam, entendi. Eles voltavam e começaram a vender bori lá, mudado, aquele negócio todo nos Estados Unidos, tá certo? Para os americanos. Eles não sabiam nada. Eu convivi com cubanos, na época bem inicial, assim, e que eu falei com os caras não tinham a menor ideia do que se chamava bori. Cubanos de Lucumi, ninguém sabia o que era aquilo. Tá sabendo agora, não, são especialistas, sabem tudo. Sabem tudo, nunca souberam. Africano igual a mesma coisa, africano vinha pedir para os brasileiros fazer bori neles. Então, assim, era assim esse negócio. O que está acontecendo agora? Isso, as pessoas parecem que esqueceram esse negócio, né? Então, o que está acontecendo agora está aparecendo na esteira de Fá que saiu pelo mundo aí, né? E Fá saiu se comercializando pelo mundo, né? Veio a tradição africana atrás, assim como veio lá o santeiro atrás dos cubanos também, né? Então veio as tradições aqui. Aí eles entraram para cá e começaram a contestar as informações do candomblé. Então o que é importante para o candomblé? O candomblé sempre foi uma coisa misteriosa e fechada. Cara, eu recomendo para os pessoas de candomblé, mantenham dessa maneira, não mostre para ninguém, não dê informação, não conte nada. O candomblé tem que se manter uma coisa fechada. Uma coisa é o que você fala de fora, lado de dentro, não deixe ninguém permanecer, não venda iniciações, não venda negócio, ainda mais para os estrangeiros, que estrangeiros não valem nada, não venda nada para esses caras, tá certo, né? Então, esse aqui é a força, se a gente se mantiver fechado assim, a gente vai estar bem. E esses caras estão aqui para isso. Aí só que apareceu um monte de gente nova, entrante, o candomblé começa a se abrir na sociedade, a sociedade começa a aceitar o candomblé como uma religião que ela pode praticar, né? Isso foi uma coisa bem recente, né? Então, assim, o candomblé começa, as pessoas a aceitar, aí que entra, só que entra lá no candomblé e encontra um montão de coisa complicada ali, um montão de regras. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre essas coisas complicadas do candomblé. Aí vou lá para o negócio. Então, apareceram esses caras de religião africana e começam a falar, não, na África é assim, na África é assim, na África é assado, tem que ser assim, orixá tal é tal, orixá tal é tal. E o seguinte, aí tem dois grupos aqui. O grupo de dentro, fechado, candomblé, que sabe que é a tradição, das casas tradicionais, que aprenderam direito, cara, esse grupo é um grupo que olha essas informações africanas falando assim, e a gente fala assim, é mesmo, é? Não diga, que coisa, né? Entra para aqui, entra para aqui. Os cubanos aqui, não, porque tudo é Odu, orixá tal, isso aqui, Danju, isso aqui, porque... A gente olha assim, é mesmo, curioso, interessante, né? Dane-se, olha só. Esse pessoal que sabe que teve formação, que teve origem, que teve tudo, não está nem aí para coisas que esses dois ficam bostejando em volta aqui, não está nem aí. Só que tem um grupo, né, mal formado, às vezes com pouca informação, que está ligado ali, fica se impressionando. Tem gente que não tem aquela origem para poder, aquela autoconfiança, tá certo? Aquela autoconfiança para saber, não, para ignorar. E tem gente que fica buscando legitimação. Esse grupo fica buscando legitimação, isso aí, tá vendo? Os africanos é assim, é lá que é assado. Cara, olha só. A tradição urubá é uma tradição como qualquer outra. Assim como nós temos o candomblé aqui, eles têm a dele lá. Se eles fazem assim desse jeito lá, cara, problema deles. Se o entendimento deles de orixá é problema deles. Olha só, a gente que está aqui, nesse grupo aqui fechado, a gente não tem dúvida que conhece o orixá, que sabe o que tem que fazer, sabe como é que se comporta. Ninguém tem dúvida aqui não, cara. O grupo que está fechado aqui não tem dúvida. A gente viu nascer. Ninguém precisa explicar para a gente o que é o que não é orixá. Aí ninguém precisa explicar para a gente qualidade do orixá. Ninguém precisa explicar as influências, enredo. Ninguém precisa explicar. Cara, a gente que está aqui, a gente sabe o que está falando. A gente sabe por quê? Porque convive e vê na prática esse negócio todo. Esse pessoal que está tudo em volta aqui é o pessoal que não sabe nada, que vem aqui para conseguir aprender alguma coisa. E esses caras aqui, os brasileiros, ficam influenciados pelos africanos, ficam aprendendo essas bobagens e ficam bostejando aqui. Vou dizer o seguinte, essa coisa eles podem até ser verdade lá. Pode até ser a prática. Eu já falei que esses africanos perderam tudo. E nisso aí os cubanos são muito agressivos, mas tem razão. Os africanos perderam tudo e saíram inventando um montão de coisa lá que tiveram que recuperar. Orixás que nunca souberam como fazia. Tá certo? Hoje já parece, não, eu sei orixá tal, eu sei. Sabem coisa nenhuma. Você vê os caras falando de Oxumaré, de Logum, falando de Biolum, não sabem nada, nada. Eu vejo os caras falando e falo assim, é assim que você acha que é? Aí que eu falo. É isso mesmo, você tem toda a razão, cara, é assim mesmo. É isso mesmo, vão ficar. Não tem que mostrar nada para lá. Então, o que eu estou falando, além de falar mal desses caras todos, é o seguinte, que esse movimento agora, que as pessoas estão querendo fazer uma africanização, trazer e querer usar esse estrangeiro como uma africanização, isso é um movimento negativo, não há necessidade. Olha só, isso aqui já foi construído com as influências africanas necessárias, já teve uma melhoria que foi positiva em determinado momento. O que a gente tem aqui hoje está muito bem foldado e moldado, adequado ao nosso povo. Essas africanidades aqui que o pessoal fica trazendo,
uma coisa beleza, os caras querem ser um país aberto, os caras querem trazer essas coisas para cá, o que eu penso é achar que não tinham que estar aqui, não tem legitimidade para estar aqui, vá lá, tá certo, né? As pessoas que não querem submeter as regras daqui, querem ter aquelas regras de qualquer um, faça isso aqui, eu mesmo, esse pessoal dos cubanos aqui, faça lá com os cubanos, tá certo? É uma questão de dinheiro, vai fazer, aqui é questão de tempo, disciplina e dedicação, aqui grana, tá certo, né? Aqui também tem grana, mas assim, tem outros fatores além do dinheiro envolvido aqui, né? Então, vai lá, então, eu estou dizendo o seguinte, não se influencie, se você é do candomblé, não se influencie por essa coisa, essa africanidade que estão aparecendo por aqui, como se tivesse que mudar. A gente não tem que mudar nada, as coisas são assim mesmo. O que importa para as pessoas é essa relação com o orixá que a gente já desenvolveu. O que importa para a gente como religião? A relação com o orixá. Nós já temos a relação com o orixá. O orixá já nos suporta na nossa vida. O que nós temos que saber? O que nós temos que nos preocupar é: estamos tendo o suporte adequado dos orixás? Sim, os orixás estão nos socorrendo. Quando a gente recorre a eles, nós somos atendidos, a gente é orientado, a gente se sente bem. Sim, então a gente está certo. Ninguém precisa dizer alguma coisa. Essa coisa de formatações, porque sabe que é vermelho, é verde, o corpo é para cima, para baixo, para o lado, não sei o que, é cabaça, não é cabaça. Isso é bobagem, gente. Isso aí é acessório. Ninguém pode viver uma religião preocupada nessas coisas, nesses adornos que tem essas coisas lá. O que é importante na religião, esquece essas cubanices, essas africanidades aqui. O que importa é isso. A gente se identifica com o orixá, a gente consegue se associar a ele, a gente tem respostas positivas, é isso que importa pra gente. A gente segue a nossa vida com honra, com honestidade e orientação. O orixá está nos suportando nesse caminho, nos ajudando, enxugando nossas lágrimas quando necessário. Está. Então isso está completo. A gente não precisa de nada mais em torno disso, tá certo? Não podemos perder, que eu odeio ficar perdendo tempo. Eu não gosto mesmo. Estou fazendo esse vídeo aqui para limpar essa pauta, tá certo? Né? Essas coisas que fico falando aqui, cara, podem ficar falando à vontade, isso não tem relevância nenhuma. Por quê? Porque quem conhece a história disso aqui, quem sabe como isso aqui, quando o candomblé foi montado, quem sabe a história, quem sabe a origem de tudo, todos os desafios que a gente teve, todas as evoluções que teve, não fica preocupado com essas coisas que estão em volta. O que você tem que aprender, se você é de candomblé, cara, procura saber a história, procura saber a formação das casas, procura saber como é que foi esse processo, procura entender, tá? Se não tiver dúvida, pergunta para ser explicado, procura entender como isso aqui foi formado. Quando você entender que isso aqui, como isso aqui foi bem arrumado, como isso é bem feito, cara, isso aqui vai ser o que a gente diz, isso aqui é resto. Ó, falem lá, aqui não se crie, tá certo? Abraço a todos, tudo de bom.